Bem-vindo a esta edição de O País em Memória. Depois de revermos como o mundo das mulheres portuguesas, sobretudo as solteiras, mudou ao longo da década de 90, convidamos-lo hoje a rever connosco a segunda parte da grande reportagem Nós, as Mulheres. Hoje vamos poder analisar como mudou o papel das mulheres na sociedade ao longo dos últimos anos. Mais independentes sob todos os pontos de vista, são também obrigadas a assumir mais responsabilidades e esforçar-se muito mais para atingir objetivos. Nesta segunda parte do trabalho Nós, as Mulheres, a jornalista Teresa Canto Noronha dá voz às mulheres e podemos ver como falam de si próprias na primeira pessoa. Depois desta reportagem, convidamos com Manuela Silva Reis. Obrigada por ter aceito este convite, jornalista da Antena 3, é a nossa convidada para esta edição. Na semana passada falámos do que mudou para as mulheres que escolheram uma carreira solitária. Hoje analisamos o novo paradigma da mãe de família. Regressamos já a seguir. Aquilo é a minha vida. Eduarda Lobato Faria tem 40 anos, é mãe, casada, arquiteta e está a fazer um doutoramento. Diz que o seu dia-a-dia é uma das melhores lições de vida que pode dar às duas filhas. Desde crianças, as meninas, portanto o sexo feminino, as crianças de sexo feminino, eu penso que observam esse desdobramento da parte da mãe, percebes? As minhas filhas veem isso todos os dias, não é? Elas vêm-me a conciliar, a fazer uma gincana entre a minha vida profissional, entre um trabalho que neste momento requer uma enorme capacidade de organização, requer uma enorme concentração e muitas vezes eu estou a fazê-lo em paralelo com a mãe, a ter que resolver questões, não é? Enquanto que o meu marido, por exemplo, e admito que a maior parte dos homens, tem a sua carreira profissional sem obstáculos, não é? Não têm que resolver o que é que vão jantar nesse dia, não têm que resolver ir ao pediatra ou a maior parte dos homens, eu repito. De facto, eu tenho uma vida de cão, é um grande exagero, mas tenho uma vida complicada, tenho que gerir muitas coisas, mas acho que não deixa de haver um certo orgulho pelo facto de nós conseguirmos organizar-nos e conseguir fazer as coisas. E acho que nesse sentido, acho que as mulheres estão de parabéns, nitidamente. Acho que, e cada vez mais, à medida que vou evoluindo e que me vou metendo nas coisas, dou cada vez mais valor às mulheres e os homens que me perdoem, mas às mulheres que têm os mesmos, digamos, os mesmos cargos e o mesmo nível intelectual que os homens. O que se passa hoje em dia, quanto a mim, é que foi dada às mulheres, por elas próprias, uma série de papéis que elas têm de desempenhar na perfeição. Esses papéis são cada vez mais exigentes e são cada vez mais difíceis. E cada vez mais papéis. E cada vez mais papéis. Uma mulher, hoje em dia, para ser uma mulher com M grande, tem que ter uma carreira profissional brilhante, tem que ser uma ótima mãe, tem que ser uma mulher no sentido conjugal completa e, além disso, ainda tem que ser uma dona de casa razoável. E muitas vezes os pais dela já estão velhinhos ou doentes e, portanto, ela ainda tem que ser enfermeira dos próprios pais. E, portanto, hoje em dia as mulheres têm 5 ou 6 papéis diferentes que os têm que desempenhar todos os dias, 365 dias por ano, sem um dia de descanso. E isso é muito violento e muito difícil para as mulheres. E eu acho que as mulheres nunca tiveram uma vida tão pesada e tão complicada como tem hoje em dia, apesar de todas as facilidades e toda a independência. Mas o que é certo é que um homem que dedique mais tempo, e mesmo vamos ver em tempo, que é difícil de ver de outra maneira, de amor é difícil de contabilizar, dedique mais tempo à sua carreira profissional, por exemplo, que é cuidar dos filhos, tem muito mais liberdade para fazê-lo do que uma mulher, que é vítima de uma pressão social muito forte para a maternidade permanentemente atenciosa, digamos assim. Mas são muitas as mulheres que não conseguem conciliar projetos pessoais e profissionais. Sobretudo, aquelas que querem ir mais longe em carreiras onde os homens dominaram durante décadas. Não estou sozinha porque a determinada altura pensei, eu quero estar sozinha. Não, também foi todo um conjunto de circunstâncias, mas basicamente foi por me ter dedicado muito a fundo e muito a sério à carreira. Mas os homens sempre se dedicaram a fundo e a sério às carreiras e isso nunca os impediu de casarem e terem filhos. Isso é verdade, mas provavelmente os homens, para se dedicarem muito a fundo e muito a sério à sua carreira, tinham alguém na retaguarda que lhes fazia outras coisas. E no nosso caso isso é um pouco complicado, pelo menos eu nunca tive. Relativamente à hipótese de ter filhos,
só me preocupa o não ter filhos já, precisamente por essa questão que colocou do relógio biológico feminino. Porque eu gosto muito de crianças e a hipótese de ter filhos sempre a coloquei. No entanto, neste momento também, por várias circunstâncias, não é o momento ideal, até porque estou em fase de fazer o meu doutoramento e penso que um filho e uma vida em comum com outra pessoa, pelo menos no início, exige bastante investimento e disponibilidade de tempo. E eu não tenho essa disponibilidade. Daí dizer que a minha preocupação relativamente ao não ter um filho neste momento se centra quase exclusivamente nesse fator do relógio biológico. É evidente, porque no caso das mulheres, o relógio biológico, nesse plano, aliás, é o único relógio biológico que é absolutamente determinante, não é? E, de facto, elas têm a noção que, atingida uma determinada idade, o projeto de maternidade começa a ser automaticamente posto em causa, definitivamente, e não só automática, mas definitivamente. O que é uma coisa que, obviamente, nunca acontece a um homem, não é? As pessoas que não conseguiram conjugar o processo de relação privada com o processo profissional vivem muito pior essa situação de solidão sendo mulheres do que sendo homens, porque a sociedade, agora temos que ver aqui a relação da influência das coisas que vêm de trás e que continuam a estar presentes e que convivem com todas estas mudanças. E as coisas que vêm de trás e que continuam a estar presentes é de que a sociedade sempre se habituou a ver homens sozinhos, a ver homens escolher companheiras, desde a prostituição até a amante com casa posta, não é? Portanto, isso consoante as épocas históricas. Portanto, os homens sempre estiveram, digamos, disponíveis no mercado, mesmo quando existiam famílias constituídas, não é? Enquanto que o paralelo disto no plano do feminino era que as mulheres têm companhia. E, portanto, o viver já como adulto, já com visibilidade pública, porque são pessoas que têm profissões que são conhecidas, que se dão com colegas, não estão fechados em casa a tratar das tarefas domésticas. Portanto, assumir num quadro de visibilidade pública e profissional uma situação de solidão afetiva é penoso para as mulheres de uma forma que nunca foi para os homens. Não era antigamente, nem é agora. Maria da Graça Carvalho é professora catedrática no Instituto Superior Técnico em Lisboa. Tem 45 anos, é uma das poucas mulheres portuguesas doutoradas em Engenharia Mecânica, trabalha em investigação e nunca casou nem teve filhos. A investigação é um trabalho que requer uma atenção quase absoluta de espírito, de disponibilidade de tempo. O que significa que a vida pessoal fica relegada para outros. Exato. Eu penso que com os homens é mais simples, pelo menos na família tradicional e na organização tradicional da sociedade, com os homens é mais simples dedicarem-se a serem investigadores e conseguirem ter uma vida pessoal mais normal. Talvez seja essa a razão que em Portugal, e não só em Portugal, haja um número muito elevado um número bastante elevado de mulheres nas universidades, mas o número vai diminuindo quando se passa para, por exemplo, na vida académica diminui para as professoras auxiliares, ainda diminui mais quando são associadas a percentagem, e as professoras catedráticas a percentagem ainda é menor, e não tem nada a ver com as capacidades, porque as mulheres são tão boas alunas ou melhores alunas que os rapazes. E depois os afazeres do dia-a-dia que faz com que a progressão na carreira seja muito mais difícil, porque tem que se repartir em 1001 afazeres, o que não é muito compatível, ou é difícil de compatibilizar. Há casos em que conseguem compatibilizar, mas é difícil de compatibilizar com uma carreira de investigação. Mas a nova geração parece aos poucos disposta a mudar isso, pelo menos a tentar. E elas já começam a preencher as cadeiras das salas de aulas em cursos superiores onde não se viam mulheres. Ainda são poucas, mas são cada vez mais. Gostava de ir para a manutenção de aeronaves, era o que eu gostava mesmo. Não há muitas mulheres a estudarem nem a fazerem isso?
Não, não há. E não há, mas cada vez mais começa a haver mais procura. Cada vez mais as mulheres começam a procurar outro tipo de profissão sem ser aquela, se calhar, de secretariado, a medicina, a biologia. Só era mais antigamente, era o que as mulheres procuravam mais. Hoje em dia as mulheres já estão a começar à procura daquilo que os homens antigamente faziam, que era pôr as mãos no óleo, sujar-se e mexer nos motores e ver um pouco como é que as máquinas percebem. O que é que estuda? Engenharia Mecânica. Por que escolheu esse curso? Porque eu gostava muito de Física e Matemática e achei que Engenharia seria um curso que eu podia aplicar estas duas disciplinas e gostava muito da área de termodinâmica e então escolhi Engenharia Mecânica. As suas amigas, o que é que lhe disseram quando disse que vinha para a Engenharia Mecânica? Disseram que eu era maluca e disseram, vais ficar ali no meio de rapazes e não sei o quê, foi mais ou menos assim. E é bom? É bom, mas estar no meio de raparigas também, acho que não há grande diferença. Mas você sente a falta de mais companhias femininas aqui? Às vezes sim, havia alturas em que eu passava dias e semanas sem sequer falar com uma rapariga e aí sentia assim a falta, porque é diferente, não é? Mas também me sinto à vontade com eles. Meninas a fazerem coisas de rapazes ou coisas que era suposto só eles terem capacidade para fazer ou gostarem, são hoje em dia quase banais. Os estádios de futebol são uma prova disso. Cada vez se vêem mais mulheres a assistirem a jogos. Adeptas fervorosas do clube de eleição que não se coíbem nada de gritarem, sofrerem e insultarem o árbitro e a equipa adversária. Tudo em nome do amor à camisola. Mas há quem, em nome do amor pelos filhos, descubra outros desportos. Constança da Silva juntou-se a um grupo que aos fins de semana pratica desportos radicais na Serra do Gerês. Montanhismo, escalada, rapel, canoagem, tudo serve para pôr à prova a força e a resistência desta mãe, que assim descobriu uma atividade que pode partilhar com os rapazes que trouxe ao mundo. Digamos, eu costumo um bocado, para ser sincera, costumo imenso a habituar a ser mãe. Eu não sabia muito bem o que era ser mãe. Em Macau tinha empregadas, portanto tratavam dos miúdos e ajudavam e não sei o quê. E quando vim para cá, a história era outra. Eles estavam a crescer, exigiam mais de mim e eu não sabia muito bem como é que havia de estar com eles. E sentia muito mal por estar-me a forçar a fazer coisas. Quer dizer, ou era eu que estava bem, estava a fazer as minhas coisas e eles estavam a apanhar uma seca levada da breca, ou eram eles que estavam muito bem e eu estava a apanhar uma seca enorme. Então, isto foi, aliás, tudo começou porque a escola deles organizou uma atividade onde eu também fui. E comecei a perceber que tínhamos aqui um ponto de interesse comum, não é? Que eles gostavam, que eu também gostava e começamos a procurar estas coisas juntos. E a verdade é que a ideia resultou de tal forma que as amigas começaram a aderir e o grupo conta agora com várias mulheres que, acompanhadas pelos filhos ou não, já não querem viver sem estas emoções fortes. O que é que lhe deu na cabeça para fazer estes esportes radicais? O que é que me deu na cabeça? Um bocado por espírito de aventura, um bocado por curiosidade de fazer coisas pelas quais eu não sinto, como dizia há bocado, pronto, não me sinto limitada e também um bocado por incentivo da constância. Acha que isto de alguma forma poderá pôr em causa aquilo que é o conceito habitual de feminino? Não, minimamente. Sinto-me completamente feminina, completamente segura no meu papel de mulher e de mãe e tudo isso, e ao mesmo tempo com uma vontade enorme de fazer aquilo que antigamente era uma prerrogativa exclusiva dos homens. Estas mulheres esperam agora que os filhos, ainda pequenos, cresçam para que possam um dia andar todos juntos de moto, outra atividade que praticam em grupo e que garantem não faz delas nenhumas Marias Rapazes. Eu acho que houve uma altura em que, um período há pouco tempo atrás, em que havia aquela imagem da mulher executiva, empresária, dura, não sei o quê, e digamos, um bocado a fugir aos relacionamentos e a defender-se mais e não sei o quê, e acho que agora podemos respirar um bocado e ir aí buscar uma lição e agora sermos mesmo nós próprios. E é isso que eu sinto e eu como empresária não sou nada dura, nem gosto de ser, sou um coração mole e é assim que eu me sinto bem.
E acho que é para aí que as coisas estão a remar agora. Agora, é evidente que nós não temos limites. Eu sinto que sou capaz de fazer tudo e mais alguma coisa, à minha maneira, por exemplo. E agora, tipo, piada, eu lembro a primeira vez que eu fui andar de moto e disse-me assim, estás tão elegante. Eu disse, eu gosto de fazer as coisas meio elegante, eu sou uma menina, andar de moto, eu não sou um homem, portanto eu tenho que vir aqui com as botas a condizer com o casaco, porque eu sinto-me bem assim. Eu sou uma mulher, não sou um homem, mas não quer dizer que também não gosto de fazer as coisas e tirar proveito das coisas que eles tiram, se sou capaz de as fazer. Constança da Silva é uma das cada vez mais mulheres portuguesas cujos casamentos não duraram para toda a vida e que depois de 13 anos de casada e um divórcio, ainda está a tentar refazer a vida pessoal. Uma das coisas que obviamente permitia as baixas taxas de divorcialidade era a falta de autonomia feminina, nomeadamente a falta de autonomia material e económica, quer dizer, as mulheres ficavam muitas vezes na miséria se deixassem o marido. A partir do momento em que as mulheres começam a controlar a sua fecundidade, não é? Controlar, digamos, o seu esquema reprodutivo, e a partir do momento em que começam a trabalhar fora e a ter o seu salário, por mais par que seja, isto dá-lhes alguma autonomia. E isto linearmente quase está associado ao aumento das taxas de divórcio. Portanto, neste sentido, o divórcio é o resultado do aumento da liberdade das pessoas, da liberdade de escolha das pessoas, e particularmente da liberdade de escolha das mulheres. Aliás, também não temos a certeza, mas tudo indica que em muitas situações de divórcio, a maioria provavelmente são iniciativa da mulher. Os homens tendem a ter iniciativa do divórcio quando aparece outra pessoa, outra mulher, não é? As mulheres muitas vezes têm iniciativas de divórcio sem o aparecimento de outra, não é? Por mal-estar relacional. Isso é uma diferença também paradigmática destas transformações. Com 4 filhos e uma neta, aos 45 anos, Fátima Vasconcelos e Sousa já fez um pouco de tudo na vida. Foi tradutora, deu aulas, vende antiguidades e tapetes, trabalhou em publicidade e até tem uma empresa de lavagem automática de carros. Com 29 anos fiquei sozinha com os meus filhos, divorciei-me nessa altura. Depois acabei por ter a anulação e a minha prioridade máxima era vencer na vida, fazer qualquer coisa que pudesse governar a minha casa, educar os meus filhos e dar-lhes pelo menos 1/10 daquilo que eu tive. No fundo, eu funciono como o pilar desta casa, quer dizer, e não posso cair nem para um lado nem para o outro, porque se eu caio, cai a casa. Em relação ao juntar a maternidade com a paternidade, neste caso, com ter que fazer dinheiro, com ter que dar um bom nível de vida aos seus filhos, alguma vez se sentiu cansada? Ai, sim. Várias vezes, mas eu sou uma pessoa extremamente bem disposta e otimista e às vezes vou arranjar forças não sei aonde e às vezes também fujo, volta e meia, fujo um fim de semana, fujo ou sozinha ou com a pessoa que está na minha vida, tiramos um fim de semana, tiramos uma semana, tiramos umas férias em que eu falo com os meus e digo, a mãe precisa de descansar, desligar, ir recarregar baterias, arranjar forças, e eu acho que isso é muito importante. Mas mesmo aqui dentro de casa, às vezes acontece que, pronto, nós todos somos muito independentes, mas eu acho que todos nós temos o nosso mundo e precisamos do nosso espaço. Eu às vezes digo, não, a mãe agora precisa de 1 hora sozinha. Pronto, às vezes vou para cima, penso, medito, leio, pinto, que gosto de pintar, e pronto, se os miúdos entendem que durante esse tempo não me interrompem porque eu preciso estar sozinha. Eu acho que isso é muito importante, as pessoas aprenderem a respeitar o espaço uns dos outros. As mulheres passaram, tendo uma autoestima muito maior, a sentir que devem defender-se muito mais e, portanto, naturalmente, a encarar a separação quando o casamento é um fator de infelicidade. Começaram a achar que não havia razão para suportarem essa infelicidade e que tinham direito a fazer uma vida agradável e a recomeçar a vida, se for caso disso. Embora lhe possa dizer também uma coisa, não há tanta evolução quanto às vezes se pensa. É óbvio que há mais divórcios. Isso é estatístico, portanto não temos dúvida. Agora, não se pode também ter a ideia de que passou a ser assim tão fácil para as mulheres divorciar-se. Faz-me confusão como é que uma mulher que é independente, que profissionalmente tem um nível, não pode ter dúvidas quanto às suas capacidades e que depois pensa que ainda é um estigma a pessoa divorciar-se. E isto não é tão raro quanto as pessoas pensam. Portanto, não é tão claro que seja linear a facilidade do divórcio para a mulher. Ainda é muito mais pesado o divórcio para a mulher do que para o homem, em termos sociais. As pessoas, por exemplo, quando veem que as pessoas são divorciadas, não aceitam muito bem porque
uma pessoa divorciada não é bem vista perante a sociedade, porque há sempre aquela, como é que eu te explicar, aquela dificuldade do nome em si. O divorciado, as pessoas não compreendem bem, e então já pensam que uma pessoa divorciada é uma cabeça no ar, não é? É isso que pensam. E é um bocado complicado. Mas é igual para os homens e para as mulheres ou não? Não, é mais difícil para as mulheres. Nos homens, não sei porquê, mas é mais difícil para as mulheres o ser divorciada. Penso eu. A senhora sente na sua vida do dia-a-dia essa carga, essa dificuldade? Agora não tanto. Em princípio costumo um pouco, mas agora não. Agora já passou, já tudo passa e agora já não. Já não noto nada. É como se seja solteira agora. Para além do aumento do número de mulheres divorciadas, cresceram também as percentagens que contabilizam as mulheres portuguesas solteiras, com mais de 25 anos, que ainda não desistiram de procurar o parceiro ideal, mas que têm cada vez mais dificuldades em encontrá-lo. Eu acho que o ideal do homem não existe. Isso é pura ficção da nossa cabeça, não é? Mas continuamos a ter essa... Continuamos, mas não... É inconsciente, porque acho que isso tem tudo a ver com a pessoa, com o cheiro, com a parte física, com aquilo que é que as pessoas transmitem, basicamente. E tem a ver com aquilo que nós estamos dispostos a dar na altura. Eu acho que por muito que nós sejamos mais independentes e mais fortes e não sei o quê, se calhar lá está a tal dualidade, se calhar é mesmo isso, mas se calhar no fundo, a nível de sentimentos, é uma coisa muito nossa e não sei o quê, estamos mesmo à espera daquele príncipe encantado, daquela pessoa que tem aquelas características, etc, etc. E acho que tem muito a ver com o que disse há bocado. Acho mesmo que à medida que vamos tendo mais relações nos tornamos mais exigentes, porque já vimos que, sabe, aquela característica nós não estamos mesmo dispostas a suportar e aquelas coisas que passamos de mal já não as vamos querer, e acho que isso também, por outro lado, e provoca, se calhar, nós estamos aqui todas solteiras e não sei o quê, porque se calhar também já não nos sujeitamos a qualquer coisa. O príncipe encantado para mim já virou sapo tantas vezes que não vale a pena. Não, eu prefiro ter prefiro ter o sapo e não... Eu também não sou nenhuma princesinha, não é? Portanto, acho que não espero isso dos outros. E o que é que espera de um homem para uma relação? O que é que acha que uma mulher da sua idade espera, ou no seu caso, o que é que espera? Eu espero que as mulheres... Eu não sei o que é que a minha geração quer, eu sei o que é que eu quero. Quero um homem inteligente, que me consiga acompanhar, portanto, mentalmente, que goste de viajar, que seja culto, que tenha um sentido de humor, que consiga rir de si próprio, que não leve tudo muito a sério e que seja saudável, dentro e fora. É muito importante. E acha que é difícil encontrar? É difícil. Acho que senão não estava solteira, mas acho que é difícil. Mas eu dou imensas oportunidades, não sou nada, não ando ali a achar isto, não dá, a linha americana, não sou nada assim, mas acho que ainda não consegui ter assim. E conseguir é mesmo o objetivo, porque afinal, mesmo depois de tantos anos de luta feminista, ainda queremos acreditar nas histórias da carochinha. Casaram, tiveram muitos filhinhos e viveram felizes para sempre. Um trabalho da jornalista Teresa Canto Noronha sobre os múltiplos papéis que a mulher desempenha na atualidade. A nossa convidada de hoje é Manuela Silva Reis, jornalista, mãe de 3 filhos. Quantos papéis desempenhas? O de mãe e o de trabalhadora, como é óbvio, não é? Mãe de 3 filhos de idades diferentes, ou bastante diferentes, porque a mais velha já é... As 2 mais velhas são adultas, portanto... já me acompanham muito no dia-a-dia, naquilo que são as tarefas do dia-a-dia e o resolver dos dias
e até com o irmão mais novo. Mas eu fui mãe muito cedo e não me arrependo hoje em dia, porque o que é facto é que hoje, com esta idade, as minhas filhas acompanham-me e eu acompanho-as a elas sem dramas, não é? Mas depois há uma criança mais pequena. Há uma criança com 12 anos, mas que talvez porque veio já numa idade em que eu estava até mais paciente, no trabalho também já estava mais calma, foi mais fácil. Isso significou enfrentar as dificuldades de ser uma mulher trabalhadora em diversas etapas da vida, com a maternidade sempre presente, sempre a criar filhos? Sempre a criar filhos. Eu acho que dificultei sempre um bocadinho a minha vida sem ter essa noção, não é? Eu casei, ainda estava a estudar, estava a fazer o último ano do meu curso. Um ano e tal depois de casar estava a ter a minha primeira filha e sempre a trabalhar, não é? Ou seja, eu quando acabei o último ano do curso, comecei a trabalhar. E os meus filhos, principalmente as duas primeiras filhas, nascem na altura em que eu vestia a camisola do jornal onde eu trabalhava, e que era o Correio da Manhã, onde tive 18 anos, e onde tive a grande experiência do jornalismo diário, não é? Agora, quando se vem numa família que nos ensinou disciplina, que nos ensinou a viver nas emoções, tudo isso é mais fácil. O meu pai e a minha mãe fizeram um excelente trabalho comigo e o que é facto é que eu soube enfrentar depois tudo o resto, porque aconteceu-me como a todas as mulheres. Eu fui viver para fora de Lisboa, eu não tinha carro, eu tinha que apanhar 3 transportes para pôr as filhas na escola, ainda ia para o trabalho. O que tinha aí, sim, era a facilidade de ter um background, não é? Manuela, falaste há pouco da tua família, portanto conheceste a realidade da vida da tua mãe, a vida que tu tiveste a criar 3 filhos como mulher trabalhadora, teria sido possível na época em que a tua mãe tinha essa idade? Olha, eu só te posso dizer que a minha mãe me diz sempre uma coisa: minha filha, a minha vida foi muito difícil, mas eu não queria a tua. Ou seja, a minha mãe teve aquilo que eu acho o trabalho mais maravilhoso que pode haver, que foi ser mãe e acompanhar o meu pai, que era oficial do Exército, para todo o lado. Mas foi um papel mais limitado, que não podemos comparar com o papel que desempenham estas mulheres que vimos hoje nesta reportagem. Não sei se é mais limitado, não sei porque é que me dizes que é mais limitado. Quer dizer... Mais limitado no sentido que estava mais circunscrito. Hoje elas têm que se dividir por por diversas atividades. Nesse sentido, talvez, mas o que é facto é que também não deve ser agradável viver uma vida e ter os 3 filhos sem o marido presente e andar atrás dele para a África, para a Índia, para aqui e para acolá, com 3 filhos pequeninos atrás, fazer caixotes, tirar caixotes, inscrevê-los na escola, ir pô-los à escola, buscá-los à escola. Sem que houvesse opção. Exatamente. Porque aí sim o meu pai era quem provinha ao sustento da casa, não é? E, portanto, essa será a grande diferença. Hoje, as mulheres estão muito mais independentes e podem decidir muito mais os seus destinos do que pudeste observar com a tua família. O que não lhes torna a vida mais fácil. Muito obrigada por teres estado connosco. Manuela Silva Reis, jornalista da Antena 3, nossa colega, muito mudadas, muito mais conscientes de si próprias. As mulheres vivem, no entanto, ainda com os olhos fixos num ponto, o casamento e a família. Hoje revimos a segunda parte de um trabalho sobre o papel das portuguesas na sociedade e a forma como são vistas pela própria sociedade. Na próxima semana estaremos de regresso. Até lá.